Então, Daniela, seja muito bem-vinda. Eu vi que você me procurou, então, pela questão da orelha, isso? Como é que conheceu o meu trabalho? Como é que chegou até mim? Então, eu procurei alguém específico nessa área porque a orelha me incomoda hoje. Tem algo que está me incomodando e eu vi nas redes sociais esse teu trabalho e gostei muito. Então eu vim até você para ver se tu consegue me ajudar. Certo. E desde quando você se incomoda com a tua orelha? Faz tempo já? Faz, desde a adolescência. Desde a adolescência. Uhum. Sofreu algum tipo de bullying relacionado a isso? Sim, quando a gente é mais jovem, difícil a adolescência, né? Uhum. Certo. O que te incomoda na sua orelha? Então, eu tenho a minha orelha, ela é bem retinha para cima, não tem a dobrinha, né? Então isso me incomoda porque ela acaba ficando um pouquinho mais grande. Principalmente quando eu deixo o cabelo amarrado, isso me incomoda um pouquinho. Quando solta também acaba aparecendo pelo cima do cabelo, né? É uma queixa bem comum mesmo, né? E você gostaria de dar aquela fechadinha? Exato. Então é exatamente isso que a automodelação faz. Ela consegue dar aquele acabamento, aquele fechamento na orelha. E como funciona esse procedimento, a automodelação? Então assim, primeiro você esquece tudo que você já ouviu falar sobre cirurgia, porque a automodelação não é uma cirurgia, tá bem? Então a automodelação é uma técnica em que a gente fecha a cartilagem da orelha por meio dos fios. Então eu vou prender a cartilagem, né? Então hoje a sua orelha ela está assim, eu faço esse fechamento aqui e prendo, certo? E dói? É um procedimento que dói? Então, a dor é uma coisa muito relativa. Porém, no dia do procedimento, eu posso te garantir que assim não dói praticamente nada. A gente faz então uma anestesia no local, então o procedimento ele é indolor. Passado então o efeito da anestesia, você provavelmente vai sentir ali um desconforto maior, que pode durar ali por algumas horas, e depois ele vai diminuindo gradativamente. Então, doutora Jéssica, quanto tempo demora o procedimento? Então, para fazer o procedimento é super rápido. A gente faz ali anestesia no local, entre 45 minutos, 1 hora mais ou menos, você já está pronto. E quando você levantar da maca, você já vai se ver com a orelhinha no lugar. E o pós-procedimento, como é que funciona o pós? Então, tem alguns cuidados sim, né? Então, assim, principalmente ali nos primeiros dias, a gente tem que ter uma atenção redobrada com a higiene da orelha. Então, nas primeiras 24 horas, a gente pede para não molhar ali a orelha, então só limpar com um sorinho, com uma gaze, né? Pode ser que nas primeiras horas aí ainda tenha um pouquinho de secreção, então vai limpar ali nas primeiras horas. Passou as primeiras horas, aí você já pode, após as 24 horas no caso, né? Você pode tomar aquele banhão, lavar bem a orelha com água e sabonete e secar bem. Então a higiene é muito importante. E eu preciso ficar afastada da atividade física, afastada do meu trabalho também para isso? Não tem necessidade. Assim, do trabalho a gente até pede que não seja no período das férias. Por quê? Porque no período das férias você vai querer viajar, vai querer ir para praia, para piscina. E a automodelação, ela precisa que alguns dias você fique um pouquinho afastada disso, afastada do sol, né? Afastada de água de piscina, de mar, algo em torno de 10 dias. Então é legal fazer no período normal de trabalho da tua vida, né? Porque a automodelação não precisa de afastamento. Você tem um desconforto nas primeiras horas, mas no outro dia você já está totalmente apta a voltar ao trabalho. Legal. E das atividades físicas, eu preciso me afastar? Atividade física, 5 dias, né? Aquela atividade de academia, né? Corrida, enfim, tem que dar um cuidado nesses primeiros dias. E eu ando de moto, a questão do capacete. Quantos dias que eu posso? O capacete, o ideal são 10 dias sem, porque a sua orelha ela vai estar um pouco dolorida, né? Então o capacete ali apertando não é legal. 10 dias após você já pode voltar à tua rotina normal. Além disso, tem alguns outros cuidados que eu peço, tá? Então a gente pede assim, o uso da faixa. Essa faixinha, inclusive, eu forneço para você no dia do procedimento, tá? Já vai com a logo da Pompelli. E essa faixinha, então, você vai usar ela por 3 a 6 meses, vamos ver o seu caso, né? Ela vai ajudar na fixação da orelha, né? O procedimento de automodelação, ele, depois de passado esse período de 3 a 6 meses, a tua própria orelha vai ocorrer uma cicatrização na sua orelha que não vai ser só o fio que vai estar segurando, entende? A própria orelha vai estar com um processo de cicatrização que vai fazer a fixação no local. E a faixinha ela ajuda nesse processo também. Então o uso da faixa é muito importante, evitar batidas, traumas, puxões na orelha também é muito importante para manter ali o resultado e para que ele se torne definitivo. E a questão de dormir? Eu tenho alguma posição?
Fica melhor? Nos primeiros dias é um pouco desconfortável você tentar dormir de lado e a gente pede também que você não durma sobre a orelha. Então uma dica muito bacana é você utilizar aquele travesseirinho que usa no ônibus, sabe aquele travesseirinho que usa para andar de ônibus? Esse mesmo. Aí você consegue dormir de lado e tua orelha fica dentro do travesseiro sem ter aquela questão do apertado, comprimir o local. Então, doutora Jéssica, qual que é a diferença da cirurgia e da otomodelação? Então, a cirurgia é um procedimento em que vai ser cortado, então, essa região aqui da concha, né? Como você pode ver que é essa região aqui atrás. Então, é cortado e colocado aqui a orelha na posição de volta. Já na otomodelação, a gente não corta, a gente passa fios então nessa região aqui, superior e inferior, e a gente consegue então modelar a orelha. Claro que existe indicação para tudo. Tem casos que a gente precisa encaminhar para cirurgia. Por exemplo, orelhas que sejam muito abertas, que tenham a concha muito rígida, que não é o seu caso, pelo que eu já posso ver, precisam de cirurgia. Mas as orelhas que têm essa abertura superior, como é o caso da sua, né? Ou que então tenham uma espessura que não seja tão grossas assim, a gente consegue trabalhar com a otomodelação. Então, assim, de um modo geral, a gente consegue fazer quase todos os casos, tá? Consegue melhorar muito. E, inclusive, o seu caso é um caso que, se você fizesse uma cirurgia, por exemplo, possivelmente você não teria o resultado esperado, porque o teu problema está nessa parte superior aqui da antihélice, né? Então, para o seu caso, é a otomodelação mesmo. E qual que é a idade limite, digamos, ou o início? Com quantos anos eu poderia ter vindo fazer para iniciar, isso, né? Para iniciar. Então, assim, olha, eu costumo atender as crianças quando elas estão entrando na adolescência, quando elas estão começando elas mesmas estão procurando por ajuda, né? Porque eu penso assim que a criança ela tem que também querer isso, ela já tem que se observar. E tem também alguns cuidados que precisam ser mantidos. Então é muito importante que ela também queira participar do processo, tá? Então 10, 11 é uma média de idade que a gente já consegue realizar o procedimento. Outro cuidado assim muito importante é a questão dos traumas na orelha. Então é muito importante que tu não leve nenhuma batida, um puxão, pelo período ali de 6 meses até 1 ano, porque a orelha ela demora em torno disso para que aconteça a cicatrização completa. Então, se você ficar batendo ali no local, aí você pode ter algum problema ali com o fio. Então, tem que ter esse cuidado. Você ficou com alguma dúvida do procedimento ainda? Eu gostaria de saber como é que vai ficar a expectativa. Qual a minha expectativa do resultado do procedimento da otomodelação? Certo. Então, você viu que a gente tem um espelhão aí, né? Esse espelho não tá à toa, a gente vai fazer uma simulação para você vai conseguir ter uma ideia de como vai ficar. E eu também vou avaliar você agora, essa parte em que eu vou tocar na tua orelha para sentir a espessura da cartilagem e confirmar se você tem, então, a indicação para o procedimento. Vamos lá? Vamos lá! Então, Dani, você queria fazer uma simulação do procedimento, né? Então, vamos lá. A sua orelha, então, tem uma cartilagem compatível com o procedimento, é uma orelha com uma cartilagem macia, né, mole, que consegue, então, ser modelada pela otomodelação. E vamos simular, então, o seu resultado. Então, vamos observar aqui. Então, a gente não vai mexer na estrutura da tua orelha, a gente não vai cortar ou modificar, a gente vai apenas, então, modelar. Então, eu vou fazer essa dobra. Olha como já muda completamente, tá? Então, esse aqui é o resultado aproximado do resultado que vai ficar depois. Então, uma coisa que eu sempre falo da otomodelação, quando você tá com a orelha abertinha desse jeito, a tua orelha tá chamando a atenção. Quando a gente faz a otomodelação e tira a orelha do foco, quem chama a atenção agora é a Dani, é o rosto da Dani que entra em evidência. Então isso é muito bacana. Muitos pacientes, quando levantam da maca e se veem, eles têm uma nova perspectiva de si mesmos até, porque é uma mudança muito grande. Então você entra em evidência, né? Você entra no controle de novo até da vida. O que você acha? Será que muda alguma coisa? Nossa, muda muito. Será que corrige a pontinha? A pontinha, né? Então esse espelho aqui a gente consegue ver bem, né? Olha só. Deu vontade de fazer o procedimento? Deu.